Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Faça a sua inscrição para nos ajudar aí. Estamos aí numa meta, né, para chegar a 1000 inscritos e eu quero pedir a sua ajuda para se inscrever e também acionar o sininho das notificações. Assista o vídeo até o final, porque isso é muito importante, principalmente para você que talvez é a primeira vez que vê o meu canal. Assista o vídeo até o final e deixe o seu like, né, para nos ajudar e fortalecer o canal. E também, se você puder, sentir no coração que você possa compartilhar também este vídeo nas suas redes sociais, com os seus amigos, com a sua família, com os irmãos da igreja, enfim, com todos aqueles que têm o desejo de aprender a palavra de Deus. Nós estamos estudando o terceiro trimestre, né, das revistas da Escola Dominical da CPAD. Nesse trimestre nós estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título Acabe e o profeta Elias. Então, lição de número 3, Acabe e o profeta Elias. Eu quero ler o textuário desta lição, que está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, que diz: E saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então esse é o textuário da nossa lição de hoje. A verdade prática diz o seguinte: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Então essa é a nossa verdade prática, né? A leitura bíblica em classe é muito importante, eu sempre friso aqui, né? A leitura bíblica em classe, você pode dar uma paradinha no vídeo e efetuar a leitura bíblica em classe. Está registrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30, capítulo 17, do versículo 1 ao 7, capítulo 18, do versículo 17 ao 21. Então você pode efetuar a leitura aí na sua revista, né? Ou na Bíblia mesmo, você abre a Bíblia e efetua a sua leitura. E a lição também tem um ponto de contato, né? Qual é o ponto de contato? Ou ponto central, melhor dizendo. Qual é o ponto central? Diz: é essencial estar em alerta constante, ou é essencial estar em alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. Então isso é muito importante, né? Nós também frisarmos isso que nós vamos aprender nesta lição. A lição, ela está dividida em 3 tópicos principais, né? O primeiro, o casamento de Acabe com Jezabel. Casamento de Acabe com Jezabel. O segundo ponto, Elias prevê a grande seca. E o terceiro ponto, o encontro de Acabe com Elias. E como de costume, todos os tópicos têm os seus respectivos subtópicos. Então você pode pegar aí, né, a sua revista, a sua caneta e principalmente a sua Bíblia para começarmos a estudar esta rica lição e aplicá-la às nossas vidas.
Então vamos lá. A título de introdução, o que é que nós vamos aprender nesta lição? Então, nós vamos aprender um pouco sobre Acabe, né? Que foi um dos mais perversos reis de Israel, né? Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Então nós vamos estudar sobre esse mau rei, né, que deu um mau exemplo para a nação de Israel. Lembrando que nós estudamos na lição 2, na segunda lição, a divisão do reino. Então Acabe, ele faz parte, ele foi rei do reino do norte, né, chamado também genericamente de Israel. Tá? Então Acabe foi um dos reis de Israel, reino do norte. E isso é muito importante nós frisarmos, por quê? Porque a maioria, né, dos reis do reino do norte foram reis maus, reis que não serviram a Deus. E Acabe é um mau exemplo desses, né? Então vamos lá. Vamos para o subtópico, o tópico 1 da nossa lição. O tópico 1 diz: o casamento de Acabe com Jezabel. Então esse primeiro tópico, já vamos ver que Acabe, ele já começa errado, né? Ele já começa casando com uma mulher ímpia. O subtópico 1 aí diz: a consequência das escolhas erradas. Consequências das escolhas erradas. Vamos ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Nós vamos ver uma informação importante. Primeiro Reis 16 e o versículo 31, que diz o seguinte: e sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Então aqui Acabe, ele contrai um matrimônio com Jezabel, né, que era filha de um rei sidônio chamado Etbaal, e ele foi servir a Baal, que era um deus falso, né, um deus com letra minúscula. E ele foi então, caiu nessa armadilha, né, de Jezabel, e aí ele começou a adorar outros deuses. E Jezabel, ela era uma mulher má, né, de família má, e ela era uma mulher muito má. A Bíblia diz que ela era idólatra, né? No capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, no versículo de número 19, diz assim: agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Então Jezabel, além de ser idólatra, ela sustentava profetas de Baal, profetas de Azerá, né, que era um deus, também um outro ídolo, né, adorado pelos sidônios. Então, Jezabel, ela era uma mulher idólatra. Então, Acabe, um rei da nação de Israel, que é o povo de Deus, se casa com uma mulher idólatra, né? E isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Nós aprendemos lá com Salomão, que Salomão também foi casando, né? Casando com mulheres de outras nações, e a Bíblia diz que elas perverteram o coração de Salomão. Uma outra informação também é que, sobre Jezabel, é que ela fez com que Acabe se vendesse ao pecado, né? Ela influenciou ele ao pecado. Versículo 25 do capítulo 21 de 1 Reis,
versículo 25 diz: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então ela era a causa. É lógico que Acabe ele poderia ter recusado isso, né? Mas Jezabel teve uma grande parcela de culpa na idolatria de Acabe, porque a Bíblia diz que ela o incitava, né? Então esse é o primeiro subtópico. Nós vemos aí algumas consequências das escolhas erradas, né? A pior delas talvez seja, talvez não, é a pior, né? Jezabel levou Acabe a desviar-se de Deus. Subtópico 2, uma rainha perversa. Então, Jezabel, ela destruiu os profetas do Senhor, né? Não todos, é lógico, mas ela destruiu vários profetas de Deus. Eu vou deixar uma referência aqui para você procurar na sua Bíblia, 1 Reis 18:4. Você vai ver isso lá, né? Dá uma paradinha no vídeo e efetue essa leitura lá. Jezabel também ameaçou Elias de morte depois do combate, vamos dizer assim, do Elias contra os profetas, do bezerro ali, do fogo que caiu do altar. Ela ficou tão irritada que ela queria matar e ameaçou a vida de Elias. Você pode conferir isso em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, tá bom? E também Jezabel praticou idolatria, ou melhor dizendo, prostituição, idólatra, nós já falamos, né? Ela praticou prostituição e também feitiçaria. Ela era terrível, uma mulher perversa mesmo. Eu vou deixar aqui outra referência para você, 2 Reis, capítulo 9 e versículo 22. Você nota que alguns versículos eu coloco aqui na tela para você, para ficar mais fácil, mas outros versículos eu deixo a referência, né? Isso serve para duas coisas. Primeiro, para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? E também para você folhear a sua Bíblia, se envolver na lição. Isso é muito importante, né? Você se envolver na lição. Então, é muito importante você pegar a sua Bíblia, né? Estudar com a sua Bíblia do lado, a revista, um caderno de anotações, talvez seria bom, né? Ou na própria Bíblia fazer algumas anotações e também uma caneta. Isso é muito importante. Então, eu deixo aqui essa referência para você. Jezabel praticou prostituição e também feitiçaria, 2 Reis 9 e 22. Então este foi o primeiro ponto, né? O primeiro ponto aí, nós encerramos aí o casamento de Acabe com Jezabel. Certo? Se você tiver algum comentário nesse ponto, alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários para nós interagirmos. Então vamos lá. O tópico de número 2 diz: Elias prevê a grande seca. Então, subtópico 1, a intervenção divina. Então, Acabe foi o pior rei de Israel. Pelo menos um dos piores, né, reis de Israel. Eu quero ler com você 1 Reis, capítulo 16, versículo 33. 1 Reis, capítulo 16, versículo 33, que diz: Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então ele fez muito mais coisas que irritou a Deus do que todos os outros reis. Então ele foi o pior rei de Israel, né? O pior de todos, né? O profeta Elias, né? O profeta de Deus, ele aparece agora no cenário de 1 Reis e profetiza um castigo contra Acabe, contra o reinado de Acabe, contra o seu casamento com Jezabel, contra a sua idolatria, né? Contra tudo aquilo que ele fazia de errado. Qual foi esse castigo, né? 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe:
Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha que coisa interessante. Então, qual foi o castigo que Deus enviou no reinado de Acabe, sobre o reinado de Acabe? Uma grande seca que durou mais de 3 anos, né? Uma seca ferrenha. Quem já passou por um período de seca na sua região sabe o que é isso, né? Então essa seca, ela machucou muito o reino, né? Provocou muita morte e muita escassez. Então foi um castigo que Deus enviou para o reinado de Acabe naquele momento, né? Então esse tópico, subtópico 1, a intervenção divina. Qual foi a intervenção divina no reinado de Acabe? Deus viu a idolatria de Acabe, ele não estava satisfeito com a idolatria de Acabe, tá bom? E ele agora vai intervir com uma seca, mandando uma seca para o reino de Acabe. Então, subtópico 2, o preço da obediência a Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, 19, versículo 2, diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã estas horas não puser a sua vida como a de um dos profetas. Ou seja, Elias agora, ele vai pagar um preço pela sua obediência. Note que há um preço para a desobediência. Acabe, ele vai pagar um preço pela desobediência. Mas há também um preço pela obediência. Porque a Bíblia diz, Paulo escreve a Timóteo, que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo sofrerão perseguições. Então aqui, Acabe, o profeta Elias, está sendo perseguido por Jezabel. Né? E eu coloquei aqui o seguinte: todo homem e mulher de Deus precisam ter fé para enfrentar as consequências da sua obediência. Então, se você é um profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e está sofrendo algum tipo de retaliação, algum tipo de perseguição por causa da sua obediência a Deus, tenha fé. Não desanime de forma alguma, porque Deus é contigo e Ele te dará a vitória. Nós vamos ver aqui para frente, né? Agora o subtópico 3, que Deus cuida, né? Deus sempre cuida dos seus filhos. Então, Elias, quando ele profetiza a fome, ele profetiza a seca, com a seca vem a fome. E ele também foi afetado pela seca, porque ele vivia na região. Então ele também foi afetado pela seca. Mas a Bíblia diz que Deus mandou Elias para a beira do ribeiro de Querite, né? O ribeiro de Querite era um uade, né? O que é um uade? Um uade é um riozinho, um córrego, vamos dizer assim, que não tem água todo o ano, né? O ano todo, melhor dizendo. Ele é um rio que depende das águas da chuva. Então, quando há seca, ele seca, né? Então, Elias foi para o ribeiro de Querite e ali o ribeiro secou. E enquanto Elias estava ali, você pode ler 1 Reis 17, 3 e 4, eu vou deixar aqui na tela. Deus enviou os corvos para sustentar Elias, e eles levavam pão e carne para Elias, e Elias bebia do ribeiro. Então, Elias está pagando o preço pela obediência, não pela desobediência. Mas ele também está sofrendo por causa da seca. Mas Deus está sustentando Elias na beira do ribeiro de Querite. Porém, como o ribeiro era um uade, ele secou, né? Então agora o que Deus manda?
1 Reis 17:9, vou deixar aqui na tela, 1 Reis 17:9. A Bíblia diz que Deus, ele manda Elias a Sarepta, onde havia uma viúva, né? Uma viúva, eu vou até ler esse texto, né? Vou colocar ele aqui na tela na íntegra. 1 Reis 17, versículo 9, que diz: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Então, ó, Deus ordenou, o ribeiro secou, Deus ordenou uma viúva para sustentar Elias. E aí eu quero falar algo para você. Talvez você esteja passando, quero aplicar isso na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil por causa da sua fidelidade a Deus. E talvez você está passando até um período de escassez, de alimento mesmo. E eu quero dizer para você, uma viúva não era a pessoa mais provável para sustentar Elias. Porém, com Deus, o negócio é diferente. Então Deus preparou uma viúva que também não tinha quase nada, né? Tinha um pouquinho para ela e um pouquinho para o filho. Mas Deus preparou a viúva para sustentar Elias. E eu quero dizer para você que o seu sustento, a sua providência, a solução do seu problema virá de onde você menos imagina. Você vai dizer: eu nunca imaginei que a minha solução viria desse recurso, dessa pessoa, né? Você vai ver que Deus vai agir na sua vida. Então, esse ponto 2, que nós vamos encerrando por aqui, né? Nós vimos Elias prever a grande seca, né? Deus intervém para que haja um castigo sobre Acabe, porém Elias também sofreu com isso, mas Deus sempre cuida daqueles que lhe são fiéis, sempre cuida daqueles que lhe são fiéis. Agora, vamos para o tópico 3, o último tópico da nossa lição, tópico 3, o encontro de Elias com Acabe. Então agora, Deus ele arrebatava Elias, né? Mandava Elias para lá, para cá, mas chega um momento que agora os dois vão se encontrar. O rei ímpio Acabe com o profeta fiel Elias. Então vamos lá. Subtópico 1, um coração endurecido. Então, mesmo com a seca, Acabe não se arrependeu, tá? Mas ele confrontou o profeta Elias. Você pode ver isso, 1 Reis capítulo 18, versículo 17 e 18. Eu vou deixar aqui a referência, tá? Pause o vídeo, pegue a sua Bíblia, efetue a leitura e depois você continue. Então, Acabe chama Elias de perturbador de Israel. Olha o nível de um rei ímpio. Ele que está causando todo o problema, tá? Ele que provocou a seca, ele que provocou a intervenção divina, ele que provocou a fome, e agora ele chama Elias de perturbador de Israel. Então isso é característica de um coração endurecido, um coração seco, que é o que nós vamos ver agora no subtópico 2, a sequidão espiritual do rei. E eu coloquei aqui o seguinte, que pior do que uma seca material, né, a seca da natureza, é a sequidão espiritual. A sequidão espiritual, ela é pior do que a seca material. Então, quando uma pessoa endurece o coração e ela tem uma vida seca, né, uma vida com a sequidão espiritual, ela vive uma sequidão, né, sem tamanho, muito pior do que a sequidão material, que falta alimento, que falta água. A sequidão espiritual é muito pior. Então, Acabe vivia numa sequidão espiritual. E o que é que provocou a sequidão espiritual de Acabe? Né? O casamento com Jezabel, a sua idolatria,
o seu afastamento de Deus, o seu abandono dos mandamentos de Deus, tudo isso levou Acabe a uma vida de sequidão espiritual. Então vamos fazer uma recapitulação da nossa aula, né? Neste momento, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos lá no ponto de número 1, Acabe e o profeta, não, o título da lição é Acabe e o profeta Elias, né? Lá no capítulo de número 1, nós aprendemos o casamento de Acabe com Jezabel. Nós vimos ali que ele casou-se com uma mulher ímpia e essa mulher ímpia lhe perverteu o coração. Né? Ele adorava a Baal, ele adorava a um outro deus chamado Azerá, né? Que esses deuses falsos, né? Tinham até profetas que eram sustentados pela princesa rainha ímpia Jezabel. Então ele se casou e aqui nós podemos fazer uma aplicação, né? Por isso que Paulo diz que não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, né? Porque vai dar problema para você. Não é que nós somos preconceituosos, porém, né, um crente, um cristão, ele precisa primar por ter um relacionamento com um cristão, porque eles comungam das mesmas ideias, né, para não dar depois uma divergência no casamento. Número 2, nós aprendemos Elias prevê uma grande seca, ou seja, pelo pecado de Acabe, Deus interveio e mandou a grande seca para a nação do norte. Elias foi atingido por essa seca também, mas Deus o sustentou na beira do ribeiro de Querite e também na casa da viúva de Sarepta. E depois, por fim, nós vimos o encontro de Elias com Acabe, né? Depois de algum tempo, Elias se encontrou com Acabe e Acabe não se arrependeu. Isso é a prova de que há um ditado no meio evangélico que diz o seguinte: se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Então, esse ditado, com todo respeito, ele não é uma lei, tá bom? Ele não é uma lei, ele não é uma norma. Existem pessoas que o sofrimento leva eles até Deus, mas existem pessoas que nem o sofrimento faz com que eles se rendam a Deus. Nem o sofrimento. A pessoa morre sofrendo, mas não se rende a Deus. Foi o caso de Acabe, né? Ele chegou até a morte, mas não se arrependeu de forma alguma. Ele vivia uma vida seca espiritualmente. Amém? Vamos encerrar nossa aula por aqui, mas eu quero pedir para você novamente, se você já chegou até aqui, não custa nada se inscrever em nosso canal, tá bom? Inscreva-se aí, acione o sininho das notificações. Nós estamos numa meta para chegar a 1000 inscritos. Me ajude aí, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, família, colegas, irmãos da igreja, né? Enfim, todos aqueles que amam a palavra de Deus. E não esqueça também de deixar o joinha aí no final para fortalecer o canal. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.